Boa noite. Movimenta um pouquinho. Que bom estar com vocês hoje também, né? Mais um encontro. Vamos seguir na leitura do Velho Caminho, Nuvens Brancas, seguindo as pegadas de Buda. Capítulo 3. Não sei se tem alguém entrando agora, mas esse livro foi escrito pelo monge Thich Nhat Hanh, que é um monge zen vietnamita. E o capítulo 3 é uma abraçada de grama cussa. Antes de adormecer, Svasti sentou-se entre bambuzais e rememorou os primeiros meses em que havia encontrado. Tem alguém que está com o microfone ligado. Tinha 11 anos à época e sua mãe havia falecido recentemente, deixando-o encarregado de seus 3 filhos pequenos. A sua irmã mais nova, um bebê, não tinha leite para tomar. Por sorte, um homem da vila chamado Rambu contratou Svasti para tratar seus búfalos d'água. 4 búfalos adultos e um filhote. E assim o menino ordenhava a búfala diariamente para alimentar sua irmãzinha. Ele tratava dos búfalos com maior zelo, pois sabia que precisava manter seu emprego ou seus irmãos passariam fome. Desde a morte do pai, o telhado não tinha sido renovado e cada vez que chovia, Kupá tinha de correr para pôr potes sobre os buracos do teto e reter a água da chuva. Bala contava apenas 6 anos, mas aprendeu a cozinhar e cuidar da irmãzinha e a juntar lenha na floresta. Embora sendo só uma criança, ela amassava farinha fazendo chapati para seus irmãos comerem. Raramente eles tinham condições de comprar curry como tempero. Quando Svasti largava os búfalos de volta nos seus estábulos, a tentadora fragrância do curry, proveniente da cozinha de Rambu, enchia-lhe a boca de água. Pão mergulhado no molho de carne com curry era um luxo desconhecido desde que o pai havia morrido. As roupas das crianças eram pouco mais do que trapos. Svasti possuía um único pano de algodão muito gasto. Quando fazia frio, ele se agasalhava com o velho tecido marrom sobre seus ombros. Era curto e desbotado, mas precioso para ele, sem sombra de dúvida. Svasti precisava achar bom pasto para os búfalos, pois se os trouxesse de volta ao estábulo ainda com fome, sabia que apanharia do senhor Rambu. Além disso, todo fim de tarde, ele tinha de carregar um bom feixe de grama para os búfalos comerem durante a noite. Nessa hora, quando os mosquitos pululam, Svasti acendia o fogo para espantá-los com fumaça. Rambu pagava-o com arroz, farinha e sal a cada 3 dias. Às vezes, Svasti era capaz de levar para casa alguns peixes que pegava às margens do rio Neranjara e Bala os cozinhava. Certa tarde, depois de ter banhado os búfalos e cortado o fardo de grama, Svasti sentiu a necessidade de aquietar-se, sozinho, por um momento na fresca floresta. Deixando os búfalos pastarem na entrada do bosque,
Svasti foi procurar uma árvore frondosa para descansar. De repente, ele estancou. Havia um homem silenciosamente sentado embaixo de uma árvore pipal, a cerca de uns 5 metros de distância. Svasti o percebeu ali por acaso. Jamais havia visto alguém sentar-se tão majestosamente. As costas do homem estavam perfeitamente eretas e seus pés repousavam elegantemente sobre suas coxas. Sua postura emanava extrema estabilidade e propósito interior. Seus olhos pareciam estar semicerrados e suas mãos encurvadas descansavam suavemente em seu colo. Ele vestia um desbotado manto marrom alaranjado que deixava seu ombro esquerdo à mostra. Seu corpo irradiava paz, serenidade e majestade. Apenas um olhar sobre ele, Svasti sentiu-se maravilhosamente refeito. Seu coração estremeceu. Ele não compreendia como podia sentir algo tão especial por uma pessoa que nem conhecia, mas permaneceu ali, imóvel, em profundo respeito por longo tempo. O homem abriu os olhos. Ele não viu Svasti a princípio, enquanto descruzava as pernas e gentilmente massageava seus tornozelos e solas dos pés. Lentamente ele se levantou e começou a caminhar, indo na direção oposta. Ainda não havia visto Svasti. Sem fazer ruído, o menino observou o homem dar passos lentos, meditativos pelo chão do bosque. Após 7 ou 8 desses passos, o homem voltou-se e então notou a presença de Svasti. Ele sorriu para o menino. Ninguém jamais havia sorrido com tal gentileza e acolhimento para Svasti antes. Como se levado por uma força invisível, Svasti correu em direção do homem, mas quando estava a poucos passos dele, conteve-se, ao lembrar que não tinha o direito de se aproximar de uma pessoa da casta superior. Svasti era um intocável. Não pertencia a nenhuma das 4 castas sociais. Seu pai havia explicado a ele que a casta Brahmani era a mais alta e pessoas nascidas nesta casta eram sacerdotes e professores que liam e entendiam os Vedas e outras escrituras, além de fazerem oferendas aos deuses. Quando Brahma criou a raça humana, o Brahmani originou-se de sua boca. A casta Kshatriya foi a casta seguinte. Seus membros podem ocupar posições políticas e militares. Portanto, tenham se originado das mãos de Brahma. Os membros da casta Vaishya são mercadores, fazendeiros e artesãos, provenientes das coxas de Brahma. Os membros das castas Shudra vieram dos pés de Brahma e pertencem à mais baixa entre as 4 castas. Eles fazem apenas serviços braçais, não realizados pelas castas superiores. Os membros da família de Svasti, porém, eram intocáveis, não tendo absolutamente nenhuma casta. Eram obrigados a erguerem suas casas fora dos limites dos vilarejos e a executarem os piores tipos de serviços, como coletar lixo, espalhar esterco, cavar estradas, alimentar porcos e tratar de búfalos d'água. Cada um devia aceitar a casta na qual havia nascido. As sagradas escrituras ensinavam que a felicidade era a habilidade de aceitar a própria posição social. Se um intocável como Svasti
tocasse uma pessoa de casta superior, ele poderia ser surrado. No vilarejo de Uruvela, um intocável havia sido espancado severamente por ter posto a mão em um brahmane. Um brahmane ou um kshatriya, tocado por um intocável, era considerado impuro ou contaminado e tinha de voltar para casa a fim de jejuar e se penitenciar por várias semanas, de modo a purificar-se. Sempre que Svasti levava os búfalos de volta, passava maus bocados para conseguir evitar passar perto de alguém de casta superior na estrada, ou ao chegar na casa de Rambu. Parecia a Svasti que mesmo os búfalos eram mais afortunados do que ele, porque um brahmane podia tocar um búfalo sem ficar maculado, mesmo se, sem ser por sua culpa, uma pessoa de casta maior acidentalmente roçasse em um intocável. Este último poderia ser brutalmente castigado. No caso, diante de Svasti, estava um homem encantador, e era evidente por sua postura tratar-se de alguém que não partilhava da mesma casta social. Certamente que uma pessoa com um sorriso tão gentil e tolerante não bateria em Svasti, mesmo que ele o tocasse. Mas Svasti não queria ser causador de contaminação de alguém tão especial. E por isso o menino gelou quando estava a poucos passos daquele homem. Percebendo a hesitação da criança, o homem foi ao seu encontro. Svasti deu passos para trás, a fim de evitar o contato com ele. Porém, o homem foi mais rápido e, num piscar de olhos, agarrou o ombro de Svasti com sua mão esquerda. Com a mão direita acariciou-o ternamente, afagando a cabeça do garoto. Svasti ficou imóvel. Ninguém jamais o havia tocado de modo tão gentil e afetivo, o que o deixou de repente paralisado, praticamente em pânico. Não tenha medo, criança, disse o homem com voz cálida e confiante. Ao som daquela voz, o medo de Svasti desapareceu. Ele levantou sua cabeça e correspondeu ao sorriso terno e acolhedor. Depois de hesitar por um momento, gaguejou. Eu gosto muito do senhor. O homem ergueu o queixo de Svasti com a mão e olhou nos olhos do menino. E eu também gosto de você. Você mora aqui perto? Svasti não respondeu. Pegou na mão esquerda do homem com as duas mãos e perguntou sobre aquilo que o perturbava. Quando toco você assim, você não fica impuro? O homem riu-se e balançou a cabeça. Absolutamente não, criança. Você é um ser humano e eu sou um ser humano. Você não pode me deixar impuro. Não dê ouvidos ao que as pessoas falam por aí. Ele tomou o Svasti pela mão e andou com ele até a beira do bosque. Os búfalos d'água ainda pastavam pacificamente. O homem olhou para Svasti e disse: Você é tratador de búfalos? E este deve ser o pasto que cortou para eles jantarem, não? Qual é seu nome? Sua casa é aqui perto? Svasti respondeu polidamente: Sim, senhor. Cuido destes 4 búfalos e daquela bezerra. Este é o pasto que cortei. Meu nome é Svasti e moro do outro lado do rio, pouco depois do vilarejo de Uruvela. Por favor, senhor, qual é o seu nome e onde mora? Você poderia me dizer? O homem respondeu com gentileza. Certamente, meu nome é Siddhartha. Minha casa é muito distante, mas no momento estou morando nesta floresta. Você é um eremita? Siddhartha balançou a cabeça afirmativamente. Svasti sabia que os eremitas eram homens
que geralmente moravam e meditavam no topo das montanhas. Embora tivessem recém se encontrado e trocado não mais do que umas poucas palavras, Svasti sentiu uma calorosa ligação com seu novo amigo. Em Uruvela, ninguém nunca o havia tratado de modo tão amigável ou falado a ele com tanta candura. Uma grande felicidade aflorou de dentro dele e, de alguma maneira, ele desejava expressar sua alegria. Se ao menos tivesse um presente para dar a Siddhartha. Ele não possuía, todavia, sequer uma mísera moeda nos bolsos, nem um pedaço de cana-de-açúcar ou um doce. O que poderia oferecer? Ele não tinha nada, mas se encheu de coragem para dizer: Senhor, eu desejava ter algo para dar-lhe de presente, mas não tenho nada. Siddhartha olhou para Svasti e riu. Mas você tem sim. Você tem algo que eu apreciaria sobremaneira, completou o homem. Eu tenho? Siddhartha apontou para a pilha de grama acusa. Aquela grama que você cortou para dar aos búfalos é macia e cheirosa. Se pudesse me dar alguns punhados dela, eu poderia fazer uma almofada para meditar sobre a árvore. Isto me deixaria muito feliz. Os olhos de Svasti brilharam. Ele correu para a pilha de capim, juntou uma grande braçada e ofereceu-a para Siddhartha. Eu recém a cortei rio abaixo. Por favor, aceite-a. Facilmente posso conseguir mais para os búfalos. Siddhartha juntou as mãos como um botão de lótus e, aceitando o presente, falou: Você é um menino muito bom, eu agradeço. Vá e corte mais um pouco de pasto para seus búfalos antes que fique tarde. Se tiver chance, por favor, venha me ver amanhã à tarde novamente na floresta. O jovem Svasti inclinou a cabeça em despedida e permaneceu de pé observando Siddhartha desaparecer ao entrar na floresta. Então ele apanhou sua pequena foice e dirigiu-se para a praia com seu coração transbordante de bons sentimentos. Eram os primeiros dias de outono. A grama cussa ainda estava macia e sua foice estava bem afiada. Não demorou muito até que Svasti tivesse cortado outra grande braçada de grama cussa. Svasti levou os búfalos para a casa de Rabu, conduzindo-os por uma parte rasa do rio Neranjara. A bezerra relutou em deixar o doce pasto ao longo da margem, e o menino teve de insistir um pouco com ela. O fardo de pasto em seu ombro não era pesado, e Svasti saiu saltitando através do rio junto com os búfalos. O que a gente pode falar, né, desse capítulo, desse encontro, dessa desconstrução que ele faz, né, sobre a narrativa das castas. De como o Buda, de alguma forma, oferece um outro olhar, né, um outro encontro. E consegue colocar um presente nas mãos do Svasti, né? Às vezes a gente fica querendo coisas especiais para dar, né? Para oferecer. E é muito bonito, né? Como ele consegue oferecer um presente
para o menino poder se sentir feliz, né, de estar agradecendo, fazendo uma oferenda, né? Alguém quer falar alguma coisa? É muito lindo, vocês vão gostar. Ele vai cada vez mais. Primeiro que a gente vai começando a entender a história, né? E os personagens começam a se relacionar, né? Então, cada vez mais vai compondo um pouco dessa história, né? Do Siddhartha Gautama, que era um príncipe que faz esse caminho de despertar, né? E oferece a vida dele a partir desse momento a ensinar. Você quer falar, Zé Guilherme? Não? Eu. Yara abriu o microfone, quer falar? Boa noite. Oi. Adorando a leitura, mas falar que hoje eu achei. Tá ruim tua ligação, não dá para ouvir. Tenta de novo. Não tô ouvindo. Agora, fala de novo. Não tá certo. Foi agora. Quer escrever? Escreve que o que ouço lê. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Enquanto a Yara escreve? Boa noite. Ah, Falou também. Paulo falou junto. Pode falando, ir. pode ir quem? Pode Fala você. você, tá na tela aí grande. Quem, eu? Paulo, e Ah, tá bom. Me chamou a atenção de como toda cultura e toda religião também tem mecanismos que ficam impregnados da gente para nos manter em determinados lugares, né? Eu lembro quando eu estudei um pouco da Grécia, também tinha na literatura, ou tinha o que veio até nós também tinha um mecanismo para nos manter nas castas ou nos lugares sociais, que geralmente eram escritas pelas castas mais altas, e isso é impregnado na gente de alguma forma. Isso eu estou falando num contexto maior, mas nessa pequena ação do Siddhartha, como ele quebra isso, né? E uma simplicidade e mostra para o menino que ele também pode fazer alguma coisa, ele pode quebrar isso com uma ação muito simples, né? E às vezes a gente não percebe porque essa coisa maior está muito forte na gente, né? Ditando alguns comportamentos. nos aprisionando, né? É sutil, né? Mas é que é forte também. É, É isso. obrigada. Tá bom. Genki, quer falar? Então, eu ia falar a mesma coisa do que veio no chat, é que a lua tá cheia. Parece que, segundo o Rogério, diz que oficialmente a lua cheia é amanhã, mas ela já está cheia. Ah, então hoje nós vamos fazer o arrependimento. Muito bom. Mais alguém? Eu acho que é um bom dia até para a gente se arrepender e reforçar o nosso compromisso com essa mudança que a gente quer no mundo, né? Hoje morreu o primeiro cacique do Médio Xingu, conhecido como Onça. Não tinha nenhum indígena ainda dessa região morrido do Covid, ele foi o primeiro. Uma pessoa bastante importante, que também perdeu o pai muito novo, vítima da malária, né? E assumiu com os irmãos o cuidado, né, da aldeia, desde muito novo.
e ele morreu hoje, vítima do Covid. Tem circulado aí na internet um vídeo com um texto de uma, possivelmente, eu não conheço, mas deve ser uma escritora, uma liderança indígena, ela chama Miriam Crechu, e é um texto que a Maria Bethânia está recitando e passa imagens dos povos indígenas. É muito lindo o texto, assim, muito forte, eu achei. Eu já tinha recebido, já tinha visto e recebi hoje de novo. E aí eu resolvi copiar o texto e gravar o texto falando. E eu queria propor que cada um de nós fizesse a mesma coisa. E a gente fazer disso uma chuva, sabe? Um clamor, como se a gente pudesse todos recitarem quase como um mantra esse texto, porque ele é muito forte, assim, ele traz um pouquinho da consciência, e foi incrível, porque o Paulo falou sobre a história contada de um jeito, né, e que nos limita, e no texto ela fala isso também. Ela diz que os povos indígenas não são aqueles que são contados nos antigos livros de história, porque os livros de histórias não foram contados pelos indígenas, né? E a gente vê isso ao longo da história da humanidade, né? Tanto que nós, recontando a história das mulheres na linhagem budista, também passa por isso, porque quem escreveu a história foram homens, né? Então, como é que a gente faz esse texto chegar ao maior número de pessoas? Então, o Kyoso vai tentar coordenar isso. Eu vou postar para vocês a leitura que eu fiz, e aí cada um lê, né? O Kyoso vai tentar orientar quem tiver interesse, não é obrigatório, não é obrigado, é quem achar que gostaria, né? De que essa palavra atingisse o maior número de pessoas e espalhasse um pouquinho dessa verdade que eu enxerguei nesse texto. E aí, quem tiver interesse, fala comigo. A gente vai mandar no grupo da Sangha, mas aí me procura individualmente, ou eu ou o Kyoso, se quiser gravar, porque aí o Kyoso orienta como fazer no celular, bem simples, tá? Então, vamos fazer o arrependimento, eu vou falar e vocês repetem depois de mim, a gente vai fazer 3 vezes, tá bom? Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo e faço uma reverência. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo.
Então, boa noite. Vamos fazer a retribuição de méritos e vamos oferecer ao cacique Onça que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, hoje especialmente ao cacique Onça falecido no dia 31, vítima do Covid, a todo o seu povo, o nosso povo, que possamos todos verdadeiramente nos tornar o caminho iluminado.